Em tempos de pandemia, com o novo coronavírus se espalhando no mundo e recomendações para todos ficarmos mais reclusos em casa, evitando sair para grandes aglomerados e lugares com muita gente, uma boa dica é pegar uma série para maratonar no sofá. Criminal Minds é uma excelente opção. O canal AXN está exibindo todas as 15 temporadas. Além de ser um dos programas investigativos mais duradouros da televisão, conta com mais de 300 episódios e diversos fãs e apreciadores. O programa encerrou suas gravações no começo de 2020, bastante aclamado, e deixou um legado muito relevante, em especial dentro de produções do gênero. A 15ª e última temporada está sendo exibida toda segunda às 22 horas e o desfecho é imperdível. Por estar no ar há tanto tempo e por já possuir uma ampla diversidade de casos, o foco de Criminal Minds é analisar crimes perturbadores, que são acompanhados pelo FBI por meio de um grupo de investigadores especiais. Nesta equipe em questão, cada membro possui uma habilidade específica, que ajuda a polícia a entender todas as facetas envolvidas nos crimes. Os casos são relatados com riqueza de detalhes e com toda a interpretação psicanalítica do perfil cruel das mentes por trás de cada crime. E, claro, com uma boa produção e roteiro. Contudo, vale dizer que mesmo dentro de um contexto de centenas de crimes bárbaros tratados nos episódios, alguns deles conseguem chocar um pouco mais que os outros e intrigar o público de forma perturbadora. Vale dizer que alguns desses acontecimentos narrados, inclusive, para lá de bizarros, são baseados em fatos reais. Você também se arrepia quando ouve essa frase? Eu sou o Ivan Lima e hoje vou te contar por que Criminal Minds pode ser um entretenimento bastante útil para viver no mundo em que vivemos hoje. Não sei se isso te deixa ainda mais agoniado, mas o teor de veracidade de alguns episódios se aproximam tanto dos acontecimentos reais que levaram a série a ser até mesmo material de estudo para especialistas da área criminal, que buscam compreender melhor os padrões de assassinatos e toda a terrível engenharia mental que conduz esses crimes hediondos. Ou seja, para além do show, a série tem muitas lições importantes e que podem nos dar boas pistas de como entrar na mente dos criminosos. E assim como a equipe da Unidade de Análise Comportamental, ou UAC, como preferir, tentar prevenir e prever os próximos ataques. Ride the Lightning, primeira temporada. Então, vamos na ordem de lançamento dos episódios, tudo bem? Lá no primeiro ano, no episódio Ride the Lightning, o 14º da temporada, somos apresentados a uma situação nada convencional. Enquanto dois suspeitos de um crime estão no corredor da morte, um dos membros da Unidade de Análise Comportamental do FBI está convencido de que um dos acusados é, na verdade, inocente. Trata-se de um casal de assassinos, marido e esposa, que seriam responsáveis pela morte de mais de 12 meninas. Só que, quanto mais o agente especial, Gideon, interroga a mulher, mais ele tem certeza de que ela era apenas uma peça, uma espécie de peão, manipulada pelo marido psicopata. Você, provavelmente, já deve ter ouvido histórias similares, mas eu garanto que essa é dura de encarar, por mostrar como as falhas do sistema podem condenar pessoas inocentes e como mentes doentias podem subverter e adoecer os que estão ao seu redor. Ainda assim, a maior inquietação ao final é lidar com a possibilidade de falha que a justiça enfrenta como possibilidade, chegando até mesmo a executar gente inocente. Quantas vezes isso aconteceu ao longo da história? Você já pensou nisso? Pois se começar a pensar após esse episódio, posso te garantir que isso certamente ficará em sua cabeça por um tempo. The Fisher King é um episódio que, na verdade, foi dividido em dois.
Nesse caso, os investigadores analisam um homem chamado Randall Gardner, que sofreu graves queimaduras em um incêndio que, de forma trágica, matou quase toda a sua família. Toda a situação desencadeou um transtorno no homem, que ele acabou indo parar no mesmo hospício que Diana, a mãe de Reid, um dos agentes da equipe. Apesar da sua doença mental ser clara, ele ganhou liberdade e passou a perseguir os integrantes e parceiros da UAC, usando inclusive a proximidade familiar, que envolve a mãe do oficial. Na primeira temporada, Garner atormenta os membros da unidade, e o episódio termina com ele atirando na agente Ellie. Felizmente, Garner vive e Reid finalmente acaba encontrando ele. Só que eis que chega o ápice do episódio, quando Garner aparece diante do agente Reid, com bombas amarradas por todo o corpo. Randall sente-se culpado pelo que aconteceu com sua família e acaba por detonar a bomba, provocando um suicídio imediato e chocante. Reid só pode assistir, enquanto o assassino explode, e refletir até que ponto seu envolvimento e de sua equipe colaboraram com esse desfecho. Luck, terceira temporada. Já na terceira temporada, a série entrega um dos episódios mais perturbadores, chamado Luck. A história apresenta um sádico assassino que sequestra mulheres e as obriga a comer dedos antes de matá-las. Através de análises de perfil e de comportamento, a unidade entra em ação para tentar encontrar o criminoso e descobrir como se davam os rituais. Não sei se você já assistiu a esse episódio, mas eu te asseguro que ele foi feito com uma atmosfera bastante sombria, quase como um filme de suspense, com direito até mesmo a uma música assustadora, para compor o canibalismo formado e a morte cruel das vítimas. Toda uma caça ao delinquente cria momentos verdadeiramente tensos, que deixa o episódio entre os mais interessantes da série. Masterpiece, quarta temporada. Nesse capítulo acontece o inverso. Eles tentam traçar o perfil das vítimas a partir do conhecido criminoso. Um criminoso, por sua vez, que acredita ter cometido um crime perfeito e parece ter algo contra o personagem Ross, além de usar a inteligência de Spencer a seu favor. Esse episódio, além de ser construído de uma maneira inteligente, mostra a história de Henry Grace, um serial killer que acreditava ter nascido para ser o mestre assassino. Ross capturou seu irmão William, outro assassino em série, e isso arruinou a vida de Henry. O assassino assume ter matado 7 mulheres desaparecidas, que a UAC estava procurando, além de outras 5 pessoas, 3 delas crianças, que morreriam em algumas horas caso não fossem encontradas. Muitos fãs ficaram surpreendidos com Ross desvendando o criminoso e seu crime. E para você, esse episódio também te marcou? To Hell, quarta temporada. No 25º episódio da quarta temporada, a unidade de análise comportamental parte para o Canadá para investigar várias pessoas em situação de rua e que desapareceram. Os investigadores se dão conta de que a maioria das pessoas sem paradeiro eram indivíduos viciados em drogas ou prostitutas. Isso quer dizer que os desaparecidos são, hipoteticamente, pessoas invisíveis socialmente. Logo, gente que demoraria mais para ter sua ausência notada. E é aí, nesse ponto, que o caso se torna muito maior e mais sinistro do que aparentava. Uma crítica forte à forma que vivemos atualmente, marginalizando as pessoas sem ter o altruísmo para nos importar com quem precisa. Eu não vou contar exatamente o que acontece no final, mas deixo uma palhinha. A unidade descobre que o suspeito das matanças é paraplégico e talvez seja um serial killer psicótico, com inúmeros históricos de vida que construíram sua mente mórbida e obcecada. Omnivore, quarta temporada, e 100, quinta temporada. Na época em que Hotner era apenas um jovem agente do FBI, ele pegou um caso em que precisava perseguir um assassino em série, chamado The Reaper. Bom, ele nunca chegou a prendê-lo,
já que de uma hora para outra o criminoso se escondeu e ficou sem cometer homicídios. A pausa durou longos 10 anos. Isso até o episódio Omnivore, interpretado pelo ator C. Thomas Howell, como uma participação especial, The Ripper reaparecendo para exercer controle e gerar medo na sociedade. Marcado por momentos tensos e perturbadores, o episódio mostra uma caçada contra o assassino e, ao mesmo tempo, em que ele engana a polícia com uma impressionante facilidade. Não vou dizer o que acontece no fim do capítulo, mas a série ainda tinha história para contar sobre o The Ripper. No episódio 100 da 5ª temporada, ele retorna ao seriado, sequestrando a esposa e o filho de Hotchner e colocando numa corda bamba a razão e emoção do profissional. A história é marcada por uma batalha contra o tempo, para que o agente consiga encontrar sua família antes que todos sejam mortos. O episódio exibe até mesmo uma série de entrevistas com a equipe, além de detalhar como o The Ripper encontrou a família de Hotchner, que estava sob custódia em uma espécie de programa de proteção à testemunha, que mostra algumas graves falhas. Sabe quando você não consegue sair da cadeira e tirar os olhos da tela? Esse episódio é um deles. Mosley Lane, 5ª temporada. E quão bizarro pode ser uma fatalidade envolvendo sequestro e assassinato de crianças, por debaixo de um disfarce bastante comum, de uma família convencional e bem intencionada, que adota menores sem lar. Pois bem, o episódio Mosley Lane, da 5ª temporada, relata de forma assombrosa como uma típica família, escondida pela suposta caridade na adoção de meninos e meninas de idades variadas. Sem muitos detalhes para não dar spoilers, muitos espectadores relataram uma imensa inquietação quando é mostrado o que ocorre com as crianças que ficam mais velhas ou que se tornam indesejadas por alguma razão. Os visuais assombrosos vêm especialmente do crematório, onde o doentio clã fazia o descarte das vítimas. Into the Woods, 6ª temporada. Na verdade, é quase impossível não falar de crianças sendo vítimas de crimes violentos e com elementos sexuais, e não se sentir incomodado com o desenrolar dos fatos. O episódio Into the Woods, assim como o anterior, também foi descrito pelos fãs da série como um dos mais difíceis de se assistir até o final. Porém, é também apontado como um dos mais reveladores. Após o corpo de um garotinho ter sido achado na trilha dos Apalaches, a equipe investigadora se vê numa corrida contra um caçador de crianças, bem pequenas, diga-se de passagem, para fechar o cerco contra o criminoso e para frear seu impulso de pedofilia e sadismo. De fato, Criminal Minds é literalmente uma imersão ao mundo sem limites da maldade humana. E esses são só alguns dos mais perturbadores de centenas de episódios que valem a pena conferir. Mas e você? Acompanha o programa? Aproveite a programação especial de Criminal Minds que o canal AXN está exibindo. Deixe nos comentários o seu caso favorito, curta o vídeo e assine o canal. E até mais.